Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bora para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos dar continuidade no assunto de trigonometria, em que há necessidade da gente rever alguns conceitos que foram trabalhados nas semanas anteriores, antes da nossa primeira avaliação, tá bom? Então, peço que vocês visualizem. Mais tarde eu estarei compartilhando tanto as anotações quanto o vídeo da nossa aula. E qualquer dúvida, não esqueça que a gente está observando vocês aqui pelo celular e também aqui no chat, tudo bem? Então, bora lá, vamos começar, que passa bem rápido. Galera, vocês estão vendo aí, ó, as nossa aula aqui. Hoje nós vamos falar de simetrias e reduções ao primeiro quadrante, tudo bem? Por quê? Galera, até então, lembrar aqui que essa tangente aqui foi uma luta para eu colocar aqui, foi o que eu coloquei de melhor, mas é para ser paralelo em relação ao eixo dos senos, tudo bem? Eu vou começar essa aula de hoje lembrando os sinais da função seno, cosseno e tangente em cada um dos quadrantes. Por quê? Porque as simetrias elas vão se dar, tá bom? Através de três tipos, tá? E a gente vai ver a simetria para o seno, para o cosseno e para a tangente, tá ok? Então, vamos lembrar. No primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Vocês estão conseguindo enxergar? E no terceiro e no quarto quadrante, o seno vai ser o quê? Negativo. Não esqueçam que o eixo do seno é o eixo vertical, tá? O cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Lembrar que o eixo dos cossenos é o eixo horizontal, tá bom? Ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro. E o eixo das tangentes, tá bom? Que é exatamente esse daqui, o eixo das tangentes. Ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrante e é negativo no segundo e no terceiro. Como é que a gente faz para lembrar isso daí? Basta que a gente faça as devidas projeções em cada um dos seus eixos. O eixo dos senos é o eixo vertical, então para cima positivo, para baixo negativo. O eixo dos cossenos é o eixo horizontal, então em relação à origem, tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo. Tudo bem? E em relação ao eixo das tangentes, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo vai ser o quê? Negativo, tudo bem? Então, gente, sabendo ah, os sinais de cada uma dessas funções, nós iremos aprender as simetrias que o ciclo trigonométrico vai te dar. Mas por quê, professor? Porque quando a gente começa a estudar trigonometria, a gente começa a trabalhar somente com três valores. Quais são eles? 30, 45 e quê? E 60. Aí, quando a gente começa a ver o ciclo trigonométrico, a gente vê que isso se expande. Além dos três que a gente chamou de notáveis, 30, 45 e 60, nós temos agora mais quem? Aqueles que pertencem ao ciclo trigonométrico, 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Só aqui já vai ser quantos? Vai ser 5. Mais 3 lá vão ser 8. E eu lhes digo agora, a partir de agora, esses valores eles vão aumentar ainda mais. Porém, a gente vai ter que entender as simetrias. Essas simetrias é que vão te dar condição para que você faça o estudo para redução ao primeiro quadrante. Porque em relação ao primeiro quadrante é que fica bem mais acessível, tudo bem? Gente, quais são essas simetrias? As simetrias vão ser de três tipos: em relação ao eixo dos senos, em relação ao eixo dos cossenos e em relação ao eixo das tangentes. Tudo bem? Então, ó, fé em Deus, eu vou acertar de primeira. Não acerta é nada. Ave Maria, um negócio difícil, meu povo, vai fazer isso aqui, tá? Olha aí, olha aí. Eita, perde um tempo danado.
Vai ficar bem aí, tô nem aí. Mas, rapaz. Então, ó, então eu tenho o eixo dos seno, dos cossenos e quem? Das tangentes, tá bom? Ó, cosseno, seno, tá aqui. Eu encontrei para não ficar pior fazendo aquele toda hora. Galera, por favor, nós temos as reduções de três tipos. Como assim? Para arcos que vão estar no segundo quadrante, terceiro quadrante, ele está aqui. Arcos que estarão no segundo quadrante, arcos que estarão no terceiro quadrante e arcos que estarão no quarto quadrante. Mas muita atenção para o que eu vou falar agora. Vocês estão vendo esse arco aqui, que é o de 180 graus, tá? As simetrias serão somente para aqueles arcos que vão estar sobre o eixo dos cossenos. No caso, 180 e 360 graus. Por que não o zero? Porque o zero ele vai ser coincidente do arco de 360 graus. O que difere um do outro é que o 360 graus dá uma volta completa no ciclo trigonométrico, parando no arco de 0 grau. Tudo bem? Então, gente, é uma coisa bem lógica. Preste atenção no que eu vou falar, que você vai entender tudo. Se eu estou no 180 graus, como é que eu faço para voltar para o segundo quadrante? Hum, É só eu subtrair qualquer valor. É ou não é? Então, ó, para as minhas expressões aqui, ó, as minhas reduções para o segundo quadrante vão ser o quê? Toda expressão do tipo 180 graus menos quem? Menos x. Sendo que esse x varia maior que zero e menor que 90. Se eu coloco qualquer valor para x, eu não volto para o segundo quadrante? 180 menos 10, 170. Onde é que está os 170 graus? No segundo quadrante. Entenderam, gente, o que foi que eu fiz aqui? Se eu tenho um arco do segundo quadrante, então qual é a simetria para ele? 180 menos x. Sim ou não? Sim? Deu para entender? Lembrando que esse x ele tem que ser, no máximo, maior que 90, senão ele vai lá para o primeiro. Qual é a expressão que caracteriza um arco que vai estar no terceiro quadrante, já que em relação ao 180? Então, basta eu somar 180 graus mais quem? Mais x. Sim ou não? Ok, gente. Se eu quero um arco, por exemplo, de 210 graus, então é 180 mais quanto 30. que dá 210? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver direitinho, tá? E como que é a minha redução no quarto quadrante para arcos que estão no quarto quadrante? Serão do tipo 360 graus menos quem? Menos x. Tudo bem, gente? Então não esqueçam disso, tudo bem? Se eu estou trabalhando com arcos que pertencem ao segundo quadrante, então, eu vou ter expressões de que tipo? 180 graus, eu volto menos x. Onde, se tiver em radiano, é a mesma coisa de quem? Pi menos quem? Menos x. Isso aqui é trabalhado em grau e aqui é em radiano. Tudo bem? Então, não esqueçam disso, tá? Se eu quero trabalhar com arcos que estão no terceiro quadrante, então, qual é a expressão que caracteriza o terceiro quadrante? 180 graus mais quem? Mais x. Lembrando que 180 graus mais x está em grau. Então, se eu quero em radiano, isso aqui vai ser quem? Pi mais x. E, por fim, se eu estou trabalhando com valores que estão no quarto quadrante, tá? Qual é a expressão que caracteriza o quarto quadrante? 360 graus menos quem? Menos x, que em radiano representa o quê? 2π menos quem? 2π menos x. Então, essas simetrias, tá bom? Em relação aos eixos, o eixo do seno, do cosseno, da tangente, nós iremos falar como que é a simetria de cada um deles. E, professor, o que é que tem a ver esses sinais aqui? Vocês vão ver a partir de agora, nas reduções ao primeiro quadrante da função seno, da função cosseno e da função que? Tangente.
eu vou explicar somente da função seno e vocês irão encontrar da função cosseno e da função que? Tangente. Tudo bem? Então, gente, vamos para cá. Quais são as reduções do seno que eu irei atrás? Eu vou querer o seno de 180 graus menos x, que é a mesma coisa do seno de π menos x. Eu vou atrás do seno de 180 mais x, que é a mesma coisa do seno de quem? De π mais x, que por sua vez a gente vai querer o seno de quem? De 360 graus menos quem? Menos x, que é a mesma coisa do seno de quem? 2π menos quem? Menos x. Galera, vamos lá. Vamos só relembrar aqui. O seno é positivo no primeiro, no segundo quadrante. E ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Atenção, gente. Atenção, atenção, atenção. O que é 180 menos x? É uma expressão que volta para qual quadrante? Para o segundo. Então, ó, imagina só o marco aqui do segundo quadrante, tá? No segundo quadrante, o seno ele é o quê? Positivo. Então, isso aqui é o próprio quê? Seno de quem? De x, tá? Vamos lá. O que é seno de 180 mais x? É um arco que vai para qual quadrante? Para o terceiro. Ó, para imaginar só que ele fez isso. No terceiro quadrante, o seno é o quê? Negativo. Então, isso aqui vai ser quem? Menos o seno de quem? De x. Entenderam, gente? É simplesmente eu me basear no sinal dele. No quarto quadrante, é qual a expressão? 360 menos quem? Menos x. 360 menos x volta no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é o quê? Negativo também. Então, isso aqui vai ficar quem? Menos o seno de quem? De x. Professor, para lhe falar a verdade, eu ainda não entendi absolutamente nada. Entendeu? Sim. Ó para cá. Exemplo. Determine. Letra A. Quem é o seno de 150 graus? Ó para cá. Quem é o seno de 150 graus, gente? Eu pergunto a vocês. 150 graus está em que quadrante? No segundo. No segundo. Pois é maior que 90 e menor do que quem? 180. Então, 150 graus está no segundo quadrante. Qual é a expressão do segundo quadrante? É 180 menos x. Então, eu vou utilizar essa expressão aqui, a primeira, que é a do segundo quadrante, para aplicar aqui. Então, seno de quem? De 180 menos x. Isso aqui é o próprio quê? Seno de quem? De x. Mas eu quero não é 180 menos x, não. Eu quero é de quanto? 150. Qual é o valor que x vai assumir para que essa expressão fique igual a 150 graus? 30. 30, muito bem. Então, o seno de 180 graus menos 30 graus significa dizer que onde o x assumiu o valor de quanto? De 30. É o próprio quê? Seno de 30 graus. Logo, o seno 180 menos 30, 150 graus. Quanto é o seno de 30? Seno de 30? Hein, galera? Vamos lá. Seno de 30. Eita, galera, bora 1 no sobre total. 2. 1 1 sobre sobre 2. 2, 1 meio. Logo, o seno de 150 graus também é exatamente igual a 1 meio. Professor, explique isso aí direito. Agora, olha só, tá aqui o ciclo trigonométrico, tá? Feito à mão, tá bom? Tchan e tchan. Tá aqui o eixo dos cossenos, que não me interessa.
Tá aqui o eixo de quem? Dos senos. Eu quero o ângulo de quanto? De 150 graus. Tá aqui, ó, 150 graus. Como é que eu faço para descobrir o seno? Eu projeto exatamente sobre o eixo de quem? Dos senos. Então, ó, tá aqui, ó. Isso aqui, esse tamanho aqui, ó, representa exatamente quem? Esse valor aqui que eu estou destacando representa o seno de 150. Mas ó para cá, ó. Eu vou ter outro arco aqui, ó, lá no primeiro quadrante, por isso que é uma redução ao primeiro quadrante, que também vai ter o mesmo valor, que é exatamente quem? O arco de 30 o quê? O arco de 30 graus, onde isso aqui tudo vai ser igual a quanto? A 1/2. Tudo bem, gente? Então, a simetria deles dois aqui vai encontrar um arco de quanto? Um valor para seno igual a quanto? A 1/2. Ficou entendido, gente? Sim ou não? O Qual que primeiro, é um meio? seno de 30 é 1/2. Então, seno de 150 também vai ser 1/2. Ah, agora lembrei. Sim? Aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sim? Sim, sim, lembrei. Beleza? Gente, se eu fiz o do seno, eu vou fazer do cosseno. Vamos lembrar? O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante e é negativo aonde? No primeiro, no segundo e no terceiro quadrante. Então, baseado nisso aí, eu vou calcular quem? O cosseno de quem? De 180 menos x, que é a mesma coisa do cosseno de quem? Π menos x. O cosseno de quem? De 180 graus mais x, que é a mesma coisa do cosseno de quem? De π mais x. E para finalizar, o cosseno de quem? De 360 graus menos x, que é quem? Que é o cosseno de quem? De 2π menos quem? Menos x. Isso aqui vocês já sabem. O que é 180 menos x? É uma expressão que volta para o segundo quadrante. O que é 180 mais x? Que vai para o terceiro quadrante. O que é 360 menos x? É uma expressão que volta para o quarto. E não esqueçam. Professor, e qual é a do primeiro? O primeiro é a minha referência. Nós iremos encontrar quem são os valores para ter como referência os arcos do primeiro quadrante. Vamos lá. Olha para o ciclo trigonométrico aqui e me diz. Agora eu quero que falar de quem? Do cosseno, gente. Do cosseno, tá? Esquece seno, vamos falar só de cosseno. Cosseno é o eixo horizontal. Para a direita, positivo. Para a esquerda, o quê? Negativo. Me digam sem medo de errar. O cosseno de 180 menos x é um arco que volta para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Então, vai ficar como aqui? Cosseno de 180 menos x? Menos 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 cosseno cosseno x. de cosseno. quem? De x. Opa, rapaz, vocês pegaram muito rápido. Beleza. 180 mais x é um arco que vai para qual quadrante? Terceiro. Terceiro. No Terceiro. terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Negativo também. Então, vai Negativo. ter também quem? Menos cosseno de quem? De x. Vamos lá. Cosseno de 360 menos x. A expressão 360 menos x volta para o quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é o quê? Positivo. Positivo. Então, esse aqui é o próprio quê? Cosseno de quem? De x. Tudo bem? Vamos aqui para o famoso exemplo. Exemplo, calcula. Letra A. Cosseno de 225 graus. Quem é o cosseno de 225 graus? Querem tentar responder, gente? Vamos lá, baseado no que a gente fez agora há pouco. Tentem responder, por favor, tá? Quem terminar aí, levanta a mãozinha aí, tá bom?
Seria menos raiz de 2 sobre 2? Isso. Menos raiz de 2 sobre 2. Posso fazer? Pode. Olha só. Então, o que é que a gente vai levar em consideração primeiro? Já sabemos identificar em que quadrante vai estar cada um dos arcos. Então, olha só, 225 graus. Primeira coisa que você faz, tá? 225 graus é um arco que está em que quadrante? No terceiro. Por quê? Porque é maior que 180 e menor do que 270. Então, qual das três simetrias que eu vou utilizar? Ora, 180 mais x, tá bom? Então, ó, eu vou utilizar essa, cosseno, ó, cosseno nunca... Ah, professor, pode usar essa aqui? Não, se eu estou trabalhando com cosseno, então vai ser quem? Cosseno de quem? De 180 graus mais x. 180 graus mais x vai para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, menos o cosseno de quem? De x. Tá? Mas eu quero é 225. Qual é o valor que eu vou somar com 180 que vai dar 225? 45. 45 graus, muito bem. Então, cosseno de 180 graus mais o x assume um valor igual a 45 graus. Então, vai ser menos o cosseno de quem? De 45 graus. Logo, o cosseno de 225 graus é exatamente igual a quanto? Menos. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre quanto? 2. Menos a raiz de 2 sobre 2. Professor, como é que a gente enxerga isso daí no ciclo trigonométrico? Vamos lá, ó, para cá. Pã, tá? Olha só. Eixo dos cossenos, tá? Aqui é o eixo dos cossenos, tá bom? Vamos lá. Eu quis 225 graus. Deixa eu pegar um preto aqui. 225 graus. Tá bem no meio dele aqui, ó. Tudo bem? Então, como é o eixo dos cossenos, ó, eu projeto, tá bom? Ó. Esse aqui é o valor dele, tá? Aqui é 225 graus. Mas a projeção dele, ó, eu vou passar direto, ó, no primeiro quadrante. Tem um cara que tem a projeção dele em eixo dos cossenos simétrico a ele, só que na parte o quê? Positiva. Tudo bem? Então, esse arco aqui, ó, 225, tem um cara que vai estar lá no primeiro quadrante que a simetria dele passa pela origem. Quem é ele? 45 graus. Então, ó, projeta, tá bom? Aqui vai ser igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2. E como esse aqui tem o mesmo tamanhozinho, tá? Então, vai ser 2. Tudo bem? Essas são as... Tudo bem, gente? Tá ok? Galera, já que a gente entendeu o seno e o cosseno, vocês estão percebendo que a gente fala tudo de seno, depois fala tudo de cosseno, para depois a Professor, gente falar... Oi, diga. o senhor Travou. poderia repetir de novo essa parte da direita aí embaixo? É porque Tá ok. travou. Tá ok. Então vamos lá. Ó. Tá aqui um ciclo trigonométrico, tá bom? Feio, mas tá dando para entender, eu creio. Então, o que é 225 graus? É um ar que está bem no meio do terceiro quadrante, né? Então, como eu quero o cosseno dele, eu jogo para o eixo dos cossenos, ó. Então, joguei, aí eu destaquei esse pedacinho aqui, ó. Tá? A internet não está ajudando, não. Olha só. Então, a projeção dele, ó, vai ter um cara lá no primeiro quadrante, ó, que eu
prolonguei aqui a reta, que ele também vai ter exatamente a mesma medida, só que na parte o que positiva. Quem é esse cara? Tá? Se aqui é 225, eu sei que aqui é 90, a gente pode até ver que assim é um arco de quanto? 45 graus. Tudo bem? Aqui é 225, aqui é 45, 90, 135. Então aqui também vai ser 45 graus, porque tudo aqui já é 180, ó. Meia volta 180, com esse pedacinho 45. Mas quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante? É o arco de 45. A gente até viu aqui, ó, algebricamente. É 180 mais 45, que vai dar 225. Só que tem um porém. Como eu quero cosseno, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Até o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Então, esse daqui é simétrico, tá bom? Oposto a ele, só está na parte negativa. Então, vai ser quanto? Menos a raiz de 2 sobre 2, que é exatamente o valor que nós encontramos aqui. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então, como a gente fez o seno e o cosseno, eu gostaria agora que vocês me definissem quem é a tangente, tá bom? Então, tudo bem, gente? Deu para entender? Deu para entender? Hein? Sim. Então, agora vamos fazer da tangente. Como é que vai ficar da tangente? Tangente de 180 graus menos x, que é a mesma coisa da tangente de quem? De π menos x. A gente vai falar da tangente de quem? De 180 graus mais x, que é a tangente de quem? De π mais x. E por último, a tangente de quem? De 360 graus menos x, que é a própria tangente de quem? 2π menos quem? Menos x. Gente, eu gostaria que vocês definissem quem são os valores aí da tangente. Por favor, façam aí, tá bom? Façam aí. Professor Gerson, você está na área? Boa tarde, professor. Estou Boa aqui. tarde, tá certo? No final da aulinha, Estou no observando. final da nossa aula, tá bom? Gostaria que você se apresentasse aqui para os meninos, tá bom? Tudo bem, tranquilo. E aí, tá dando para entender? Tá boa a aula aí? Tá essa metodologia que eu estou usando? Sim, sim, está muito boa. Muito boa mesmo. Tranquilo. Avisar para eles que eles têm o privilégio, professor, porque a minha filha aqui está estudando no liceu aqui, no colégio militar, e não é essa metodologia aí não, viu? Aqui a gente Anda longe. prepara. Uhum. Aqui é como se eu imaginei que se fosse um quadro, né? E aí os meninos estavam aí como se fosse o quadro, eles na casa dele. E ele pode expandir essa imagem, está sendo gravada. Eles assistem aí na hora que eles quiserem. Então, estou olhando eles aqui do computador, aqui, tudo que está rolando na aula, de vez em quando eu chamo a atenção de um para ver se ele está aí prestando atenção mesmo, tá? Então, isso é muito bom. Essa participação aqui é fundamental dos meninos, tá bom? Então, galera, bora finalizar aqui com a tangente, resolver aqui alguns exemplos, tá bom? Então, olha só aqui. Vamos lá. 180 menos x, cadê? Caneta preta, tá? 180 menos x volta por segundo, 180 mais x vai para o terceiro, 360 menos x vai para o quarto quadrante, tá bom? Então, olha só aqui. Bora lá. Deu certo aí para todo mundo? Bora lá. Tangente, vamos só voltar aqui. Olha só, tá aqui no início da aula eu coloquei os sinais da tangente. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, porque projeta para a parte positiva da tangente, e é negativa no segundo e no quarto quadrante. Lembra que a gente pode até encontrar o sinal da tangente em função do seno e do cosseno, tá bom?
Então, vejam só. 180 menos x. Volta para o segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente é positiva ou é negativa? Negativo. Negativa. Negativa. Então, quem é a tangente de 180 menos x? Ó, jogou lá para a parte o quê? Negativa. Então, isso aqui vai ser quem? Menos a tangente de quem? Tangente de quem? De x. Tá bom? Então, a tangente de 180 menos x, rapaz, não acerta mais um G, não. A tangente de quem? De x, tá bom? Vamos lá. 180 mais x vai lá para o terceiro quadrante. Soma. No terceiro quadrante, a tangente é o quê? Positivo. Positivo. Então, isso aqui é a própria o quê? Tangente de quem? De x. E 360 menos x volta para o quarto quadrante. No quarto quadrante, a tangente é o quê? Negativa. Então, vai ser menos a tangente de quem? Menos a tangente de x, tá bom? Então, baseado nisso, bora ver aqui um exemplo. Quem é a tangente... Deixa eu ver aqui. Quem é a tangente de 300 graus? Por favor, façam aí a tangente de 300 graus. 300 graus está em que quadrante? O quarto. O quarto. Quarto é maior que 270 e menor que 360. Qual das expressões que eu vou utilizar? Da tangente 360 menos Pronto. x. Vocês são todo show. pi. Então, vamos lá. Vamos lá. Dá menos raiz de 3 sobre 3, é? Menos raiz de 3 sobre 3. Que a tangente vai ser, né? Vamos fazer? Ou você quer esperar mais um tempinho? Só um tempinho aí, rapidinho. Tá ok. Ok? Bora lá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Já percebemos que 300 graus é um arco do quarto quadrante, pois ela é maior que 270 e menor que 360. A expressão que será usada é do quarto quadrante, então 360 menos x. Como é a tangente, então, tangente de 360 graus menos x é igual a quem? Menos a tangente de x. Utilizei 60. Então, ó, o x assume um valor de 60. Então, menos a tangente de 60. Tá bom? Menos a tangente de 60. Então, tangente de 360 menos 60, 300 graus, que é exatamente o que eu quero, menos. Quanto é a tangente de 60, gente? Hein? Muito cuidado, Raiz de gente. 3. E menos, a tangente de 60 é somente o que? A raiz de 3. Menos raiz de 3. Raiz de Só 3. raiz de 3? Tá? A raiz de 3 sobre 3 seria a tangente de 30. Então, você fez tudo certinho. No finalzinho aqui, dependeu lá dos caras, lá do começo. O 30, o 45 e 60. Vocês perceberam que eu vou estar em função somente deles 3 de novo? Então, menos quem? Menos a raiz de 3.
a tangente de 300 graus é menos a raiz de 3. Como é que a gente enxerga isso daqui, ó? Tá? Olha só. Gerson, aqui esse programa, ele me dá uma condição muito boa das figuras, só que tem hora que eu me atrapalho todinho para fazer e eu perder um tempo, mas ele me dá uma condição boa para que eu possa tá ministrando aula. Esses gráficos eu pego na internet, colo rapidinho aqui, ó. Então, ó, tá aqui, ó. Aí eu faço a mão, ó, fica meio torto. Meio não, fica torto mesmo, tá? Desproporcional, mas dá para o aluno entender. Para me conseguir colocar uma reta aqui é confusão, ó. Eita, ó para cá, tá? Coloca aqui, pam, pam, pam. Tá bom, tá perfeito. Então, eixo dos cossenos, eixo dos senos e eixo das tangentes, tá? A gente já sabe tudo isso daí, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Olha só, 300 graus. 300 graus, né? Vou colocar aqui de preto, tá? Ele vai passar 30 graus do 270. Então, ele dá essa volta aqui todinho, ó. Tam, e para aqui no arco de 300 graus. Deixa eu tirar daqui. Aqui é o 300 graus. Tá? Como é que eu faço para encontrar a tangente dele? Eu projeto no eixo das tangentes, tá bom? Então, olha só. Então, esse pedaço aqui, ó. Tá bom? Esse pedaço aqui, ó. Vai ter um arco lá no primeiro quadrante, tá bom? Que vai ter a mesma representatividade dele, ó, o mesmo tamanho, eu jogo lá para cima. Que vai ser exatamente o arco de quanto? De 60 graus, tá? Faz de conta que tá do mesmo tamanho, tá bom? Então, ó, esse arco aqui, ó, é o de 60 graus, tá bom? E esse aqui é o de 300. Só que de 60 graus vai ser quanto? Raiz de 3. Lembrar que raiz de 3 é maior que 1. É um número irracional maior que 1. Por isso, ó, tá? Que ele é, se fosse 45 graus, era 1 exatamente. Então, 300 graus vai ser quanto? Menos a raiz de 3 sobre 3. Então, essa é toda a ideia que a gente está colocando para a nossa aula de hoje. Tá bom? E, gente, para a gente finalizar aqui, tá? Professor, Oi, diga. eu poderia só repetir por que ali ficou menos raiz de 3? Sim, olha só. Porque 300 graus, ó, 360 menos x é a expressão que associa arcos que estão no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, a tangente, ela é o quê? Negativa, olha só. Eu projeto, ó, na parte negativa das tangentes, olha, ó. Tudo bem? É como se a gente fizesse esse esboço aqui bem rápido, tá? Então, eu perguntei quem é a tangente de 300 graus. Então, 300 graus é a expressão 360 menos x, e no quarto quadrante a tangente é negativa. Por isso que a tangente de 360 menos x é menos a tangente de x, ok? Mas 300... Professor, Oi, diga. Entendi. a tangente de 300 é menos raiz de 3. Eu só botou menos raiz de Oh, 3 é sobre porque 3. eu errei, é porque eu fui foi errar. Assim, Foi. assim. É por Agora isso sim eu entendi a pergunta. Tá certo. Falando de raiz de 3 sobre 3 menos a raiz de 3, tá bom? Então, ok agora, né? Então foi um equívoco meu, tá bom? E, tudo gente, certo. tudo bem? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tem aqui a colagem. Não, não quero isso. Gente, sabendo disso, não é isso que eu quero, não. Olha só. Deixa eu ver aqui, Ctrl V. Ok, não dá para fazer, não. Então, eu vou fazer a mão mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui. Gente, só para a gente finalizar a aula, tá? Aí eu te pergunto. Aí eu vou fazer agora aqui uma linha reta, tá? Tem um plano cartesiano aqui, só que eu não tenho quem faça eu acertar, porque ele vai ficar fora do... Olha, ó, viu? Ó? Aí não dá nem para mexer com o... Então, eu vou fazer mesmo a mão. Vai dar para entender. Tá aqui, ó. Pã,
um eixo, dois eixos e o da tangente. Porra, Josh. Tá aqui, tá todo mundo entendendo. Eixo dos cossenos, tá? Eixo dos cossenos, eixo dos senos e aqui o eixo das tangentes. Gente, nós aprendemos que as reduções do primeiro, no terceiro e no quarto quadrante, a gente percebeu tudo direitinho. Mas deixa eu perguntar para vocês agora, quais são os possíveis valores que a gente vai ter aqui no segundo quadrante agora para a gente saber? Quais são os valores que eles vão te perguntar que agora passam a ser notáveis do segundo quadrante? É quem? Quais são esses arcos? Pensaram nisso? É o 180 menos 60, que é 120 graus. É o 180 menos 45, que é o 135 graus. E o 180 menos 30, que é quem? O 150 graus. Então, agora não fiquem mais surpresos se vocês verem seno, cosseno, tangente de 120, 135 ou 150. Porque quem é 120? 180 menos 60. Quem é 135? 180 menos 45. Quem é 150 graus? 180 menos 30. Então, eu não sei. A partir de agora, vocês sabem. Esses arcos aqui, esses ângulos, tá? São chamados de notáveis do segundo quadrante. Quem são os notáveis do terceiro quadrante agora? Se eu sei que terceiro quadrante é 180 mais x, vai ser quem? Quem é o mais perto dos 180? 210. 210. Qual é o outro? 225. 225. 225. E o outro? 240. 240. Quem é 210? 180 mais 30. Quem é 225? 180 mais 45. Quem é 240? 180 mais 60. E quem são os arcos notáveis agora do quarto quadrante? Vamos lá. 360 menos x é o 300 graus. O que mais? 315 e o outro 330 graus. Quem é 300? 360 menos 60. Quem é 315? 360 menos 45. Quem é 330? É exatamente 360 menos 30. Então, a partir de agora, gente, além daqueles 8 valores, tem mais aí, ó, tem mais 9, tá? Que já não é surpresa nenhuma para vocês. Observa que a gente começou com 3, né? 30, 45, 60. Depois ampliou 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 graus, uma volta. Aí agora, além dos 8, tem mais esses 9, tá? Não precisa decorar, não precisa lembrar, tá? Não precisa estar olhando, decorando, não. Saiba somente isso, que ele vai te dar toda a condição. Na verdade, saiba somente o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Diga. E aí, professor, só 9? São 9. Mas, por exemplo, ele diz o quê? Ó, aqui, ó como já vem questão aqui. Eu sou obrigado a saber eles, em função dos outros. Mas, por exemplo, ele pergunta, ele diz que o seno de 8 graus... 8, não. Ele diz que o 170 e 72 graus. Aí, ó, 172 graus está em que quadrante? No segundo. Então, seria seno... Professor, Oi, diga, pai. o senhor poderia repetir que na hora que o senhor estava falando, estava travando? Esse aqui agora, esse exemplo? Vamos lá. Existem questões de redução ao primeiro quadrante bem típicas assim. Ninguém é obrigado a saber todos os arcos, e seno, cosseno e tangente, do 0 até o 360. Não, ninguém. Se ele colocar um valor diferente desses que a gente já trabalhou até agora, ele tem que dar o valor, tá?
Eu particularmente não sei quanto é o seno de 8, mas ele disse assim, se o seno de 8 for igual a m, é um valor qualquer, chamou de m, quanto é o seno de 172? Aí tu fica assim na cabeça, meu Deus do céu, o 8 o que é que tem a ver com 172? Aí tu vai lembrar, 172 está em que quadrante? No segundo, qual é a redução do segundo quadrante? 180 menos x, que é o próprio o quê? Seno de x. Mas eu quero o seno de 180? Não, eu quero seno de 172. Então, vai ficar seno de 180 graus menos 8 graus. Então, x é quanto? 8. É o próprio seno de quanto? De 8. Então, seno de 172 graus. Quem é o seno de 8? É m, também é m. Tudo bem? Então, às vezes o aluno diz, o professor nunca me explicou o seno de 8, 9, 10, um valor que não é notável, mas ele dá condição de tu encontrar outros valores através dos dados. Tudo bem? Tá ok, galera? Olha, ó, a aula já acabou. Eita, tá bom? Lembrando que essas anotações eu vou já colocar lá no grupo, tá bom? Deixa eu parar aqui, olhar aqui para vocês. Gente, nós temos o aluno que está se formando, o Gerson, e ele vai estar participando das nossas aulas. E ele vai estar aqui observando a didática do professor, observando o comportamento de vocês, para que ele possa estar tirando informações para o trabalho de conclusão do curso dele. Então, vocês recebam de braços abertos o professor Gerson, que já está atuando, está na área, tá? E a gente vai estar disponibilizando o link das nossas aulas toda semana para ele estar aqui. Se ele quiser também ajudar vocês precisar de alguma ajuda, ele vai estar disponível, tá bom, para vocês. Então, professor Gerson, fique à vontade aí para dar uma palavrinha para os alunos. Primeiramente, boa tarde a todos os alunos, ao professor Jorge. Vocês aí estão em boas mãos, o professor Jorge é um grande professor, admiro muito ele, a didática dele, a dinâmica dele em sala de aula, aprendi muito com ele e vou aprender muito mais agora pelo ensino médio, porque foi no ensino superior, né, professor? Então, aqui a gente está aqui para aprender também junto com vocês, apesar de a gente já estar atuando. Eu já estou atuando já na área, né? Já dei aula aqui o ano passado, estava dando aula na escola particular aqui do ensino fundamental. Já fiz o estágio 1, já participei de residência pedagógica, todas as áreas aí que o governo federal disponibilizou para nós, discente do curso de matemática, nós aproveitamos, né, a oportunidade para poder ter conhecimento, ganhar conhecimento na realidade e poder ajudar os alunos na medida do possível. E aqui nós estamos aqui para observar o professor, a didática, a dinâmica, como ele está aplicando aqui em sala de aula com vocês. E aquilo que gera dúvida, que às vezes o professor estiver muito ocupado, a gente está aqui também para poder sanar algumas dúvidas dos alunos aí do ensino médio. Então, muito obrigado pelas palavras, Gerson. Seja bem-vindo. E é uma turma muito boa, você deve ter percebido, os alunos participam, eles gostam de estar pedindo para resolver questões. Eu admiro muito a turma 24. Então, seja bem-vindo mais uma vez e me despedir da turma. Grande abraço, galera. Mais tarde tem anotações e o vídeo da nossa aula. Tchau, tchau, Essa. Muita saúde a todos. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Antes de eu sair, a Camille deixou